Boa noite, os amigos da rádio e TV Espaço Espírita, do meu amigo Juvan, que me convidou para essas breves palavras sobre o espírito angelical de Célia Lúcio, que está narrado no livro 50 anos depois. Vamos agradecer a Jesus por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nos permite divulgar e relatar experiências desse espírito maravilhoso que foi Célia Lúcio, que é Célia Lúcio, continua derramando sobre nós bênçãos e bênçãos, chuvas de bênçãos, para que possamos nos enriquecer e ajudar as nossas reformas íntimas tão necessárias nestes tempos difíceis pelos quais vimos vivendo. Fica conosco, Senhor, e inspira-nos nestes momentos de reflexão. Assim seja. E para ir direto ao assunto, eu queria dizer que esse livro, 50 anos depois, ele foi lançado em 1939. E ele causou, assim, uma certa impressão, porque as pessoas não sabiam a que ele se referia. E aqui está a primeira pergunta, 50 anos depois de que? Porque é um título que causa uma certa estranheza, 50 anos depois. Depois de quê? Então, nós vimos a saber que é 50 anos depois da destruição da cidade de Pompeia, no ano 79, pela erupção do Vesúvio. Fato esse que é narrado em filmes, em livros, e nós sabemos que foram 2 cidades que foram destruídas, né? E eram cidades assim, onde a elite romana passava as suas férias de verão, né? Aproveitando o verão mediterrâneo. Ali também Públio Lentulus e sua família passavam os verões, né? Ali ele desencarnou no ano 79, junto com sua filha Flávia e também a sua serva doméstica, né? E no ano de 131, quando se inicia a narrativa do livro 50 anos depois, nós vemos que ele ali se encontra já com 45 anos. Isso significa que ele teria permanecido entre 5 e 7 anos na erraticidade. Isso é um fato muito relevante, porque foi muito pouco tempo de estadia no plano espiritual. Isso não é uma coisa muito comum. Mas como ele tinha tido um encontro com Jesus pouco tempo antes, em sua vida terrena, e Jesus disse que ele teria que ter aproveitado aquele minuto para evitar séculos de reparação, e realmente ele não quis retardar muitos séculos, então ele apressou aquilo, reencarnando-se rapidamente. Essa é uma figura aí de Charlton Heston, no filme Moisés. Eu aproveitei só para ilustrar, porque nós sempre nunca relacionamos um escravo grego a uma pessoa de porte assim como ele, Então, em Pompeia, onde eles foram morar no ano 70, o Públio Lentulus, ainda um nobre senador romano, mas já alquebrado pela humilhação da vida, pela cegueira, pela perda da esposa que ele havia confinado no lar. Então ele estava muito abatido, muito alquebrado, e ele aceitou finalmente que a sua serva Ana de Samaria pudesse transmitir para ele uma mensagem cristã, e ele se torna então cristão evangelizado pela Ana de Samaria.
ela passa a ser uma tutora do Evangelho, quem lhe deu as primeiras luzes da espiritualidade, né, que estava ali para renovar o mundo. Essa é a apresentação da capa do livro Célia Lúcia e Santa Marina, quando nós fizemos uma aproveitamento do que meu pai pesquisou na década de 40, encontrando livros em bibliotecas que relatavam a existência de uma Santa Marina ou Santa Marinha, como diziam em Portugal e Espanha, que era a história, era a segunda parte da vida de Célia Lúcia, narrada nos 50 anos depois. E aqui nós vamos ver a grandeza de Públio Lento, de Emanuel, nosso querido Emanuel, que como Públio, ele humilhou os judeus, ele ajudou a destruir a pátria dos judeus, ele foi duro, foi cruel com um jovem judeu e o separa da sua família. E no final da sua existência, uma coisa positiva, que ele se torna humilde e aprende o cristianismo com a sua serva. Que consequências na lei de causa e efeito isso traz? Ele humilhou os judeus, ele nasce como escravo judeu. Ele ajudou a destruir a pátria dos judeus, ele nasce sem pátria. Judeu e sem pátria. Ele era um exilado, né, numa colônia grega, né, fora da Grécia, né, em Éfeso. Ele foi duro com um jovem judeu que ele separou da família. Ele tem a sua esposa e o seu filho enviados para o cativeiro. Mas no final da vida, ele já idoso, ele torna-se cristão. Então, o fim de uma vida se liga ao início da outra. Isso é um aspecto muito misericordioso da lei. A lei é justa e misericordiosa. A lei de causa e efeito é uma lei elástica. Ela promove uma justiça com amor, dosada com amor, com compaixão, porque ela quer, a lei quer a restauração moral integral do ser humano. Então, por ele ter terminado bem a vida, ele inicia a vida num bom ambiente. Isso pode ser muito bem estudado se nós estudamos até outras doutrinas que falam sobre as leis de causa e efeito, ou como os hindus chamam, lei do karma, né? Isso também é uma imagem do filme Gladiador, que mostra o Coliseu, que nós temos aquela... Quando a gente vê aquele filme Gladiador, a gente tem assim, uma impressão de como era realmente portentoso, né, viver naqueles tempos de Roma, né? E esse quadro de Jinrajadasa, que é um estudioso hindu, ele, estudando a lei do karma, ele diz, baseado também no apóstolo Paulo, Deus não se deixa enganar, o que o homem semear, isso mesmo colherá. Então ele faz um quadro na vida passada e na vida presente. Então, atos prestativos produzem bom ambiente. Atos prejudiciais produzem mau ambiente. Então, os atos prestativos, no final da vida dele, produziram no início da vida seguinte um bom ambiente. Aspirações, eles levam à produção de capacidade. As pessoas que nascem com muita capacidade é porque quiseram, buscaram, aspiraram muito aqueles dons numa vida anterior. Pensamentos elevados constroem caráter. Êxitos levam ao entusiasmo. Experiências, que incluem as experiências de dor, elas levam à formação da sabedoria. O sofrimento traz uma consciência mais ampla. Toda pessoa que sofre, quando termina o sofrimento, ela é uma pessoa renovada. E o espírito de serviço nos leva a uma espiritualidade maior. Isso aí mostrando que a gente sempre tem aquela ideia de karma como uma coisa assim muito só coisas negativas, mas o karma não é negativo, o karma é construtivo.
karma tem um aspecto assim muito interessante em relação assim ao que nós vamos construir de novo para a nossa personalidade. E um outro aspecto muito interessante que nós temos que falar sobre o livro 50 anos depois é que a semelhança do livro Apocalipse, que diz, nas palavras do Evangelho de João, do Evangelho do Apocalipse, eis que vem em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas, depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse, não faças isso, sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas e aqueles que guardam os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Então, ele prometeu para todos que lessem o Apocalipse, desceria uma bênção do céu. E Emmanuel, no prefácio do livro 50 anos depois, diz, busca entender a essência desse repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual, o espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Então são 2 livros que prometem bênçãos àqueles que as leem. E meu pai sempre recomendava, Clóvis Tavares, que no mês de junho, que é o mês em que as tradições do mundo inteiro celebram em 18 de junho, dia de Santa Marinha, nós espíritas devemos considerar o 18 de junho, como lembra Néio Lúcio, nos livros que ele escreveu, Deus Conosco, Sementeira de Luz, ele diz que o dia de Célia Lúcio, no plano espiritual, é comemorado o dia 18 de junho. Então vamos falar já sobre Célia Lúcio, que ela viveu na sua adolescência um namoro diferente. Ela conheceu um jovem que havia vindo de um período de servidão na Índia. Então ele veio com muita cultura para servir na casa de Ovídio Lúcio, na região da Idumeia, na Palestina. E lá havia um lago muito grande e muito perigoso, né? Um lago fundo, e ele, num dos passeios, ele era um exímio remador, num dos passeios que a família fez com ele nesse lago, a Célia cai do barco. E ele, na mesma hora, se atira nas águas e a salva das águas, né? Que elas iam ser sorvidas pela água profunda do lago. E ele atrás da superfície, e a família fica muito grata a ele, porque ele salvou a vida dela. Mas aquilo já era uma ternura que estava nascendo entre eles. Né? Isso aqui é a imagem das catacumbas. E eles, então, passaram a se encontrar nos jardins, né, da mansão onde ela vivia, e ele ensinava cristianismo, verdades que ele aprendeu na Índia, como a reencarnação, que não estava dentro do corpo doutrinário, muito claramente dentro do corpo doutrinário cristão, mas ele trouxe, porque ele associou as verdades que ele aprendeu na Índia, então ele ensinou para ela todas essas verdades. E ela ficava muito embevecida com os diálogos com ele. E ele dizia que eles não teriam um amor possível nesse mundo por causa da situação dele de um escravo de uma raça inferior, né? O racismo, né? A intolerância racial sempre foi um padrão vigente na nossa humanidade. Hoje nós estamos assim apavorados com as expressões grotescas de racismo que nós estamos vendo na nossa sociedade impressa pelas redes sociais, as pessoas agredindo de forma brutal, de forma desumana, de forma assim incrível, inclusive até jovens de escolas de ensino médio agredindo colegas de forma grosseira, impiedosa, perversa, só pelo fato de ser de uma outra etnia. Então, mas eles foram traídos, o Ciro e a Célia foram traídos por um
outro servo da casa que era invejoso e que maliciou os encontros deles, que eram os encontros de ternura, sem toque. Ele jamais a tocou. E para não dizer que jamais a tocou, ela mesma relata ao seu avô que certa vez ele encostou nos seus cabelos e na mesma hora retirou as mãos, sabendo que aquilo ali não poderia ser uma coisa possível naquela encarnação. Ele tinha noção das reencarnações. E ele então é preso e é enviado para essa prisão amertina, né? Ele ainda tem a oportunidade de ir a um encontro cristão em Roma, e lá ele se encontra com seu pai na história, e os dois vão presos nessa prisão aí. Célia entrou numa fase de muito abatimento moral, e nós sabemos que muitas vezes a nostalgia e a melancolia, como Allan Kardec tem uma mensagem no Livro dos Espíritos: sabeis porque diversas às vezes uma estranha melancolia vos abate o coração, está no capítulo Bem-aventurados aflitos. Então, assim, os espíritos superiores muitas vezes ficam abatidos pela melancolia. Não que eles estejam com depressão, porque a depressão é uma doença cerebral de incapacidade dos neurotransmissores de se renovar. Então dá essa exaustão psíquica e física, né, da estrutura orgânica. A melancolia não, a melancolia é espiritual. Ela ficou melancólica porque perdeu o seu noivo. E ele estava na prisão, ela chegou a vê-lo, seu avô, né, que era uma pessoa muito importante em Roma, ele era uma pessoa bondosa, né, o Lúcio. Ele leva Célia à prisão amertina. Ele nunca tinha entrado num cárcere. Então era uma visão assim lúgubre, o odor fétido. Eles não tinham asseio. Ali eles faziam fezes, urina. Era uma coisa assim muito, muito asquerosa. Eles viviam situação de um completo abandono até o dia da sua morte. E ela teve a oportunidade de ver o Ciro nesse estado deplorável. E ela entrou num choro convulsivo. E ele faz assim, uma admoestação bondosa: Célia, como te entregas ao sofrimento deste modo? Não será melhor morrer pelo mestre a quem tanto amamos? Estou muito reconhecido ao Jesus ao receber tua visita nesta cela triste. Desde que fui preso, tenho suplicado fervorosamente a misericórdia de Deus para que não me permitisse morrer sem consolar. Ele que queria consolá-la, porque ele sabia que ela estava triste com essa prisão, com essa situação toda, né? Vamos ele relata então a ela um sonho que ele teve, né? E que ele tinha tido vidas de muita grandeza e que ele teria que desencarnar e depois ter outras experiências de sofrimento para que ele pudesse restaurar a sua glória espiritual, a sua integridade espiritual. E ele só faz um pedido: que ele pudesse ter a oportunidade de se reencontrar com a pessoa que ele tanto amava, que era Célia. Aqui é um hino que eles fizeram na prisão, né? Um hino que está no livro 50 anos depois, que começa assim: Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, da tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Então é um soneto, uma poesia muito linda, né?
feita pelos prisioneiros que estavam no cárcere mamertino. Nós temos que avançar, porque não é propriamente relatar a história do livro, porque essa história é muito complexa, mas a história é de Célia, né? Ela é a personagem central do livro, Célia Lúcius. E a sua mãe foi vítima de uma calúnia, porque o pai foi fazer uma grande viagem, demorava um ano, e havia uma pessoa interessada no Elvídio Lúcius, que era o pai de Célia. Então ela queria destruir o casamento. Então ela planejou para que no retorno dele ela colocasse uma criança, deixasse a Alba Lucínia tonta com remédios e colocasse uma criança para que ele chegasse e visse uma situação de um parto dentro da sua casa, como se a esposa houvesse o traído. E no dia que ele ia retornar, Célia descobre aquela situação toda, a mãe atordoada por medicação, que uma escrava, uma serva doméstica, em conluio com outra personalidade muito perigosa do livro, chamada Cláudia Sabina, havia colocado para sua mãe, para ela ficar sedada, né? E essa serva doméstica, a Téria, apresenta para Célia o irmãozinho dela, que havia acabado de nascer, e o pai estava entrando em casa já. Célia, então, rapidamente vai as coisas dela guardadas, assim, ó, aqui estão todas as joias que eu tenho, elas são uma pequena fortuna, são suas, mas permite que essa criança seja minha. Se meu pai perguntasse, avisa ele que fui eu que tive a criança. E assim acontece, né? Ela guardou apenas como recordação uma pérola da Fócida que o pai havia dado de presente a ela antes da viagem. Ela é expulsa de casa, né, como uma adúltera, não reage a nada, sai pelas ruas de Roma, com uma criança ao colo. Essa figura é até interessante, que coloca ela junto com a criança e também uma cabrinha, como se ela precisasse de uma cabra para amamentar o seu filho. Mas nós sabemos que as mães, por adoção, os filhos de adoção, se as mães têm um intenso amor, elas podem, através da hipófise, secretar a ocitocina, que é um hormônio do amor, do sentimento, e que vai aumentar a prolactina e a produção de leite. Então, nós acreditamos piamente, que não está relatado no livro, mas nós acreditamos piamente que Célia amamentou o seu filho enquanto estava nesse trajeto que ela fez. Isso durou um ano, esse trajeto dela, começando pela Via Ápia e atravessando toda a Itália. Atravessou a Ponte Sestius, a Ponte Fabricius, né? Isso é uma estátua da Santa Marina em Veneza, que ela é venerada pela Igreja Católica lá em Veneza. Até que ela, uma noite, se abriga numa gruta construída pelo imperador Tibério, chamada Gruta de Tibério, e ali ela vê o seu avôzinho, né, Lúcio, que já havia desencarnado. Então ele explica a ela que aquela criança era Ciro reencarnado, que pediu estar junto com ela e foi concedido, e que ele estava ali para resgatar muitos débitos que ele tinha. E nossa Célia, então, diante de tanto sofrimento que ela estava passando, ela se renova em esperanças, porque o avô diz para ela que ela encontraria amigos que a ajudariam, né? Aqui é a Gruta de Tibério, né? O primeiro abrigo dela com Ciro nos braços, né? E o avô explicou assim: Ciro tem necessidade destas provações. Essas
provações vão temperar a sua vontade e o seu sentimento, né? Entre os mártires do cristianismo, há os que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates. Ciro é do número destes últimos. Em séculos anteriores, foi um déspota cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois em luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de readquirir para uma redenção espiritual. Então, ele estava reencarnando vidas curtas, depois ele vai ter uma outra vida curta, para que ele possa aprender o valor da vida. E Ciro, ele se compara diante de Célia a um verme no charco quando olha uma estrela. Isso nos faz recordar, né, uma canção de Paulo Soledade chamada Estrela do Mar. Nessas duas estrofes, um pequenino grão de areia era um eterno sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu, ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar. Então, são mistérios. Ela vai e passa por cidades, Alba Longa, Anxo, Arco do Labella, até chegar a Nápoles, onde ele ia encontrar um porto que ia levar para Alexandria. Isso demorou um ano e, nesse meio tempo, a criança desencarna. Quando meu pai descobriu que a Célia Lúcius era um personagem histórico e que era conhecida, que tem a folhinha que ele recortou, escrito Santa Marinha, que é uma santa venerada em Portugal, e também na Espanha, na Itália, especialmente em Veneza, no Líbano, no Egito, entre os coptas, né, que são cristãos egípcios, entre os maronitas no Egito, entre os ortodoxos, católicos ortodoxos gregos, enfim, todo aquele arco mediterrâneo venerava uma santa que viveu na região de Alexandria, em algumas tradições, em outras tradições eles encaram que ela viveu no Líbano. E a escola sempre convidava, no dia 18 de junho, para uma palestra sobre esse espírito venerável que é Célia Lúcius, né? Aqui é uma representação imaginária, né, de uma cena hipotética que é do aleitamento adotivo do pequeno Ciro. E ele, então, vai para Alexandria, né? Antes disso, ela conhece um velhinho muito bom chamado Lésio Munácio, que está em vias de desencarnar. Quando ele descobre que ela era neta de Neio Lúcio, ele se revela como um antigo aristocrata romano que havia sido caluniado como assassino de sua própria esposa, mas era tudo uma armação contra ele. E ele, então, para não ser sentenciado à morte, o Neio Lúcio consegue que ele seja, pelo menos, deportado. E ele, então, passa para se tornar cristão, né? E funda um mosteiro em Alexandria. Quando ele ficou mais idoso, ele voltou para a Itália, né, para a Península Itálica, e até o fim da vida. Lá ele propôs a Célia que se vestisse em trajes masculinos, porque uma mulher sozinha no mundo era, naquela época, como ainda é hoje, uma coisa muito arriscada, e como o mosteiro só aceitava homens, ele propôs para ela se vestir como um homem, né? Então usava aqueles capuzes, né? Então seria uma coisa assim mais fácil, né? Aquela túnica e um capuz, então ela conseguiria esconder, ficaria como um jovem imberbe, né? Nesse mosteiro acontece uma outra trama contra ela. Ela tinha a presença dela nas reuniões de estudo
e de oração no mosteiro, ela começou a demonstrar muito conhecimento espiritual, a ponto de o chefe do mosteiro, o pai Epifânio, o prior, né, do convento, se incomodar com a presença dela. Então ele preferiu dar uma função a ela que todos os dias que era a reunião do que eles chamavam capítulo, que era o estudo do Evangelho, ela tinha que viajar para outra cidade próxima para fazer a provisão do mosteiro, a provisão dos alimentos do mosteiro. E ela, numa dessas viagens, uma moça que se encantou com ela como se ela fosse um homem, né? E engravidou de um soldado romano, disse ao pai que o pai da criança era o irmão Marinho, que na verdade era uma mulher. Então o pai vai ao mosteiro falar com o pai Epifânio expulsa Célia, né, o jovem irmão Marinho, do convento, mas permite, por causa da intercessão dos outros irmãos, que ela vá morar nos fundos, num casebrezinho que tinha lá, e ela transformou aquilo num horto de Célia. Então, no horto de Célia, havia plantas frutíferas, tudo dava certo ali, a criação dos animais, os animais não brigavam. Então, ali, sob sua aura, se desenvolveu assim um paraíso. E ali as pessoas levavam as crianças para evangelizar, ela evangelizava os pais e fazia um trabalho muito mais produtivo que o trabalho do mosteiro, que era um trabalho de reclusão, de uma religião só contemplativa, não tinha essa parte ativa que ela fundou na Igreja Cristã Nascente. E aí as pessoas passaram a levar a ela quando as crianças estavam doentes também. E ela impunha as mãos e as crianças se curavam. Ali ela passou muito frio, né, situações de muita penúria, e o menino ainda viveu 4 anos até desencarnar. Né? E tem várias pinturas representando a vida dela, né? Só que ela também acaba por desencarnar, porque vivia numa situação de muita penúria, de pouco alimento e exposta a frio e também sem elementos básicos, né, de asepsia. Então ela acaba desencarnando e na preparação do corpo eles descobrem que ela era uma mulher e que eles foram muito injustos ao condená-la como pai de uma criança, né? E essa é a tradição dela no livro, né, Santa Marina da Bitínia. Essa é uma imagem lá em Polistema, na Itália, né? E no livro Sementeira de Luz, o Neio Lúcio relata que Célia disse para ele: vovô, o meu horto agora é dos corações dos nossos bem-amados. Consola meus pais de outrora, ensina-lhes o perdão e a esperança. Cada perdão, cada afeto há de ser uma flor nas minhas árvores divinas. Quem pensará em cortá-las se Jesus abençoa os nossos esforços? Trabalhamos em largos séculos, né? Mas cada sacrifício foi um trato de terra aberto no caminho, a fim de que o amor iluminasse e florescesse. Sou hoje feliz, os nossos amados compreenderam a verdade, sem dor e sabem amparar, sem egoísmo, o coração dos desvalidos. Diz-lhes, vovô, que apesar de todas as belezas das regiões divinas, eu ainda me sinto saudosa e desterrada, esperando-os sempre. Então ela quis ficar na Terra, né? Esse é o Ciro, que também em sua última existência terrena, ele nasceu na Escócia, onde ele foi um humilde professor de filosofia, e quando ele finalmente assimilou os valores espirituais que aprendeu com Célia 2000 anos antes. Né? Essa é
a apresentação. Eu sei que foi muito rápido, mas nós não poderíamos assim nos alongar demais, porque é cansativo. Eu gostaria de ler 2 poemas que foram feitos pelo meu pai, em homenagem a Célia Lúcio, e que também foram musicados aqui por pessoas que entendem de música aqui da Escola de Jesus Cristo desde a década de 40. Eu, evidentemente, não vou cantá-los, vou apenas ler os poemas, mas eu gostaria de dizer que essa bênção da leitura do livro 50 anos depois, ela foi prometida e é fundamental que nós tenhamos, pelo menos uma vez ao ano, reler o livro 50 anos depois. Isso é como se fosse uma vacina que nós nos impomos para a nossa reestruturação psíquica. Então, nós recomendamos a todos que, se puderem, leiam ou releiam o livro 50 anos depois. É da máxima importância para a nossa condição de seres humanos, ainda tão imperfeitos, né? Necessitados de tanta iluminação, de tanta ventura, de tanta renovação psíquica. Né? Então, eu vou ler aqui 2 sonetos, 2 poesias que foram feitas pelo meu pai. Uma delas chamada Gratidão a Célia. Ó Célia querida, ó anjo de luz, envolve nossa alma na paz de Jesus. Ensina-nos sempre a amar e sofrer. No mestre que amaste, queremos viver. Das sombras de Roma até Alexandria, sofreste com Cristo, ninguém o sabia. Por isso, irmã santa, amamos tua história, queremos guardá-la em viva memória. A ti, a teu Ciro, a todos os teus, pedimos a bênção da graça de Deus. Nossa alma te é grata, Célia querida, inspira-nos sempre nas lutas da vida. E o seguinte hino a Célia. Recebe, Célia, da amplidão celeste, de nossos corações a humilde flor, da gratidão mais pura e mais sincera, que te votamos com ternura e amor. Bendita sejas tu, Célia bondosa, que deixaste a lição de paz e luz, nos teus caminhos santos e perfeitos, acompanhando os passos de Jesus. Nós aqui ainda estamos neste mundo, escola abnegada e abençoada, aprendendo amor e a verdade, esperando os fulgores da alvorada. Auxilia-nos, pois tu que venceste, dá-nos de teu espírito de luz as forças do amor, do sacrifício, nas estradas de dor de nossa cruz. Bendita sejas tu, ó Célia humilde, teu lindo apostolado de bondade, há de ficar eternamente aceso no grande coração da humanidade. Transmite, Célia, ao teu Ciro querido, a nossa gratidão e amor imenso, ao vovozinho Nélio e ao Lésio amado, e ao bom Nestório o nosso afeto intenso. Espalha sobre nós o eflúvio e a luz de tua alma formada de humildade. Ensina-nos a viver como viveste, na renúncia, na fé, na caridade. Teus passos, tuas lágrimas de dor, tua palavra de pureza ungida, teu perdão, teu amor ilimitado são os marcos de luz de nossa vida. Divina mensageira de Jesus, tu que amaste, que sofreste tanto, pede a Deus que nos ouça, Célia Lúcio, que nos dê força e nos enxugue. Então, com essa
com essas poesias que nós queremos encerrar nossa pequena homenagem a esse espírito que evidentemente não necessita da nossa homenagem, mas ela certamente sabe que os que são gratos a ela emitem uma vibração que sintoniza com a vibração dela. Então, toda vez que nós agradecemos alguma coisa, nós entramos na frequência de onda daquela pessoa que nos emite a bênção. Então, se nós estivermos sintonizados com o amor dela, como pegar a internet, a gente está ligando a senha do Wi-Fi dela, do amor dela, que é uma grande vibração universal, e é sem fio, é Wi-Fi. Então, assim, nós precisamos muito de reconhecer a quem a gente deve. E ter essa gratidão já é uma bênção enorme. Eu pretendo, depois, desenvolver outros estudos, né, que nós podemos ainda reaproveitar deste imenso manancial que é o livro 50 anos depois, que os romances de Emmanuel não são apenas ficção para nós nos deleitarmos. Ali há moral, ali há doutrina, ali há entendimento de verdades profundas que muitas vezes passam despercebidas quando nós estamos apenas estudando a parte científica, filosófica ou moral. Então, conhecer a moral através da vida de pessoas, de heróis da fé, é da máxima relevância para a nossa espiritualidade. É por isso que eu agradeço muito ao Gilvan por ter me dado essa oportunidade. Lamento ter sido tão rápido e tão fugaz tudo isso, mas é impossível, em poucos minutos, nós falarmos de uma alma tão grande e de um livro com verdades tão complexas que estão contidas e que nos vão fazer muito bem a leitura. Além de nos fazer muito bem, nós também faremos uma outra sintonia que fará descer sobre nós bênçãos. É isso que eu queria transmitir a todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Vamos então agradecer a Ele. Senhor Jesus, obrigado por esses instantes de meditação, Senhor. Te agradecemos pelas reflexões. Sabemos que a Tua palavra está viva e que nós apenas, Senhor, somos aqueles que juntam as florezinhas e formam o ramalhete. Porque só Tu, Senhor, como disse Pedro, tem as palavras de vida eterna. Te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja.